Bom, vamos lá. Eu vou então fazer nossa abertura do nosso livrinho aqui, Evangelho, e se a Cíntia puder fazer nossa oração inicial depois. Uhum. Abrindo aqui aleatoriamente, a gente entrou no ponto onde tem bem-aventurados os aflitos. Parece até que está me marcando, né? Dever-se-á pôr em termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termos às provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até ao ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, deve contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as provas, as vossas provas, têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dá-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos? Não irais mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Eu vou pausar aqui então. Essa leitura segue, foi psicografada pelo espírito Bernardino, espírito protetor em Bordeaux, 1863. Maria Santíssima, nossa querida Mãe Universal, queremos agradecer por mais um dia, por mais um estudo, por todos os presentes, ao seu Vandide, que sempre está disponível para nós, a doutora Cristina, o doutor Fernandes, que também Maria Santíssima nos ilumine, nos dê a fé necessária, a resignação e a esperança de que um dia que tudo irá melhorar, que possamos ver uma luz, que no final do túnel possamos dizer, né, que fizemos o que poderia ser feito com a ajuda da justiça divina e da equipe espiritual. E obrigada, Maria Santíssima, por mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom, sigamos então a nossa aula de hoje. Boa noite, a Ana. E o nosso tema de hoje é a nossa aula 70. Boa noite, querida. Sobre o requisito moral. Um tema maravilhoso para quem tiver a oportunidade de assistir à aula. Tenho certeza que as pessoas que ouviram deram boas risadas também.
Mas eu acho muito interessante porque a doutora Cristina cobriu e pincelou ali, né? Tudo que ela vem trabalhando dentro de todas as nossas 70 aulas que a gente está agora, em termos de reforma moral, em termos de persistência no nosso foco que a gente deve seguir. E aí tocou nos pontos também, né? Que combate aquela informação equivocada que muitos centros espíritas vêm trabalhando durante anos, às vezes décadas, né? E que as pessoas, às vezes, por conta desse combate, elas se negam a acreditar ou se negam a aceitar. Porque imagina, seria natural, é mais do que natural uma pessoa que já vem há 30 anos fazendo algo, dizer, não, peraí, tá errado isso aqui. Como é que eu estou fazendo isso há 30 anos e nunca fui informado correto, sabe? Então, é apenas natural que essas pessoas entrem nesse leque de querer discutir ou debater. Mas a doutora Cristina, ela traz aí toda a explicação a respeito ah, né, de que, da mesma forma como Jesus foi combatido com as ideias que ele trouxe, também será, os hospitais espirituais. E aí eu digo isso para mim e para a Cíntia, que estamos aqui na frente, na vanguarda desses países. Quando a gente iniciar os trabalhos, a gente vai passar por tudo que os hospitais estão passando. Tendo dito isso, vamos iniciar as nossas pequenas perguntas. Quem gostaria de começar? Posso fazer? Por favor. Seu Vandir, bom dia. A doutora Cristina fala, né, a respeito daqueles espíritos, né, que um dia que terão que acordar, digamos assim, né, para se moralizar. Mas eu fiquei pensando, aqueles espíritos que se encontram em regiões inferiores, caso um dia não acordem, não despertem, como que ficaria, né? Eu fiquei pensando durante o estudo, como que eles ficam nesse caso? Jesus nos fala no Evangelho que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Então, essa colocação é de caridade, é de benevolência para com todos aqueles também que erram. Nós também erramos, né? E até hoje cometemos as nossas falhas e buscamos também os nossos acertos. O grande problema das regiões inferiores é que elas não trabalham sozinhas. Existem instrumentos que são os encarnados, que dão todo apoio a esses espíritos. Como existe também leitores que dão todo apoio a político corrupto. Você está entendendo essa ponte? Então, como resolver essa ponte? Para a justiça divina resolver essa ponte, ela não tem que ir lá nas regiões inferiores. Elas têm que tirar os instrumentos. É um processo de transição. Então, tirando os instrumentos que são desencarnados, aquelas criaturas não vão ter força de atração de sair de lá, porque não tem aí, né, os encarnados para servir como suporte para a sua maldade. Muitas vezes, Cíntia, a gente pensa que o mal parte do mundo espiritual para cá. Não é, não. Parte daqui para lá. Porque durante os trabalhos noturnos que nós temos encontrado à noite em regiões inferiores, é uma demanda de espíritos encarnados muito grande, se vindo aí como pontes, pactos, acordos, entendeu? Para que se sirvam de instrumento para o mal na Terra em troca de recurso material ou alguma vantagem. Então, por isso que na transição, a primeira etapa é tirar os instrumentos. A segunda etapa é fechar aquela dimensão para que não abra mais nenhum espaço para voltar à Terra. Entendi, seu Vandir, obrigada. É porque a doutora Cristina também fala no estudo sobre os escravos, né? Que foram resgatados vários, né? Eu fico imaginando aqui no Japão, desde a época inicial do Japão, tantos espíritos devem estar aqui por aqui, né? Épocas de ninjas, samurais, e assim vai, né? Pensando, deve ter milhares também, né? Eu fiquei pensando nisso também. Deixa eu explicar para vocês entenderem como é que a coisa funciona, para a gente entender que a justiça divina ela não tem nada a ver com esses instrumentos, Uhum, né? E vamos lá, existe aí samurai, essa coisa toda, como existe aqui no Brasil, existe os escravos, existem os índios. uhum,
portuguesa. Então, essa dimensão, ela existe para esses espíritos. Agora, quem entra para tirar eles? Somos nós. Uhum. É como se você abrisse a casa deles e dissesse, olha, sai da sua casa e entre na minha. Então, por isso que, para que o mundo seja de regeneração, é preciso que tenha instrumento que atraia só os espíritos bons, das dimensões positivas. E os maus, eles são impedidos, que não tem mais instrumento para isso. Então, quando nós abrimos uma mediúnica, um trabalho de hipnose, um trabalho de TAI, nós abrimos para resgatar aquela dimensão e não deixar que ali forme uma aglomeração do mal, está entendendo? Então, Uhum. cada vez que você resgata, menos entidades vai ter naquela dimensão. E menos instrumento vai querer entrar ali, porque não tem mais essa quantidade de espírito para fazer o pacto ali. Então, por isso a importância do espiritismo no mundo, né? É por essas razões. Porque o mundo espiritual, ele depende também dos médios. Ele não faz nada sozinho. Uhum. Agora, um dos maiores obstáculos que os espíritos superiores enfrentam não são com os maus, são com os espíritos encarnados que fazem acordo com os maus. Ah, entendi, Silvandinho. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta nesse mesmo ponto aí que a Cindy trouxe para a gente? Não? Então, vamos seguir para a nossa segunda pergunta da nossa querida Tati. Seu microfone de novo, minha filha. Dá para ouvir não, você está em mute, então agora. Falando sobre o passista que bebe, nos estudos foi falado, eu não entendi muito bem essa parte. Nos estudos fala que a pessoa foi alcoólatra em vidas passadas, ele aciona o sistema que estava adormecido. Aí eu não entendi se referiu ao passista ou à pessoa que está em tratamento. Eu não Não, se entendi referiu quem tanto ao estava se passista, referindo. tanto a passista como a pessoa que está em tratamento, a partir do momento que ela aciona o primeiro gole, ela pode trazer lembrança do alcoolismo de vidas passadas. E aí a gente sabe que esse passista, como também esse paciente, ele pode descer de ladeira abaixo, tá entendendo? Por isso que André Luiz, ele diz, né? Evite o primeiro gole, né? Então, se você não evitar, você termina caindo nas outras tentações. Então pode ser qualquer um. Então pode ser qualquer um dos dois. Essa Qualquer um dos dois. sintonia é a mesma. A sintonia é a mesma, qualquer um dos dois. E sobre isso, Silvandir, então, dizer que assim, um pode prejudicar o outro quando, assim, é que aí eu vou entrar até na minha segunda pergunta. Quem bebe e fuma também não pode tomar passe, que assim, como que faz o tratamento de uma pessoa que está procurando ajuda, mas bebe? Vamos explicar. No caso de quem bebe e fuma, pode tomar o passe. Agora, se essa pessoa chegou alcoolizada, a gente não recomenda aplicar o passe, porque a carga eletromagnética é toda em cima do passista, tá entendendo? E às vezes a gente sabe que o paciente ele vem, entendeu? Sentimos o aroma lá do álcool dele, fazemos apenas uma simbologia e mandamos embora. Eu não vou prejudicar o trabalhador por causa de uma pessoa que não quer se melhorar, entendeu? Então, existe aqui uma área externa e tem paciente que fuma lá fora para entrar. E quando chega aqui, os médicos chamam a atenção dele, porque é hora do tratamento dele, é dia do tratamento dele. Então, como é que ele vai fumar lá fora e depois vai tomar um passo? Então, isso não tem efeito nenhum. Ok, obrigada, Silvandir. Silvandir, quando a doutora Cristina fala assim, né, ela pode entrar como médica, né, mas ela disse assim, né, eu vou colher o melhor que tem naquele ambiente, partículas que não irão atingir o campo magnético dela.
Essa parte eu não entendi, porque se é um ambiente, né, 100% alcoólico, né, negativo, né, como que a doutora Cristina consegue, né? E nós temos o chamado atmosfera mista, né? Então, o que é a atmosfera mista? A atmosfera mista são variações de energia que tem ali. Mas os espíritos superiores, ele vai colher só partícula positiva, que são poucas, entendeu? E as Uhum. demais são negativas. Então, essas partículas positivas é que vai servir para o tratamento espiritual de urgência naquele local. Mas o tempo de permanência deles ali também, essas partículas, elas poderão sofrer modificações. Por isso que existe o tempo deles estarem ali. Passou aquele tempo, eles vão ter que se retirar. Ah, entendi. Agora entendi. Obrigada, Sr. Padre. Silvio, seguindo a ler a pergunta da Tati, eu estava digitando aqui, mas eu vou fazer, já que não tem mais uma pergunta na lista. Suponhamos, a doutora Cristina ela nos falou ali dos médios que fazem o uso do consumo de qualquer vício, né? Da bebida, eles criam uma camada de poeira sobre o seu perispírito, né? E aí, quando vem a energia espiritual superior, aquela camada acaba refletindo de volta e aquela energia não chega ao contato com o paciente. Aí eu pergunto, não seria o caso da espiritualidade fazer a transfusão dessa energia de uma outra forma que não fosse pelo passista, mas diretamente para o paciente? Porque ela relatou, por exemplo, um paciente que tem o desejo de melhorar, que está lá, que fez aquele esforço, né? O grande problema é a adaptação fluídica. Ele precisa do fluido encarnado. Vamos dizer que essa adaptação fluídica ela não aconteça e a doutora Cristina vai usar o próprio fluido dela. Ele rejeita, entendeu? A Uhum. qualidade fluídica dela é muito positiva para a evolução daquele espírito. Mas se a doutora Cristina fosse dar um passo em Chico, né? Era diferente, absorvia tudo, entendeu? Sim, Porque quanto mais é evoluído o nosso perispírito periférico, mais nós absorvemos dos espíritos superiores. Quanto menos evoluído o nosso perispírito periférico, mais eu preciso de Francisco para aplicar um passe em mim. entendi. Então, ou seja, o passe misto seria para aquelas pessoas, eu digo misto porque quando a gente estuda no processo de passe, né, o passe misto seria para aquelas pessoas que não têm uma evolução boa o suficiente, então ela precisa dessa transfusão do médium para ele, né? E se a pessoa fosse Precisa. mais Você evoluída, tira no seria filme de mais André direto. Luiz, Entendi. você tira no filme de André Luiz que ele é levado para um hospital ainda com enfermidade no abdômen, né? Sim, Então, veja que para que o passo tudo ser feito ali, ele ainda passou por medicação, por tudo, né? Para depois, no mundo espiritual, fazer a recomposição com o ectoplasma. Quer dizer, ele, como desencarnado, é daquele modo, né? Imagina a dificuldade que a espiritualidade não tem comigo e com você, né? é, Essa matéria grosseira parecendo uma rocha, né? pois é. Aí eu vou fazer uma sequência, então, nesse mesmo ponto. Suponhamos que esse médium, que antes fazia consumo de álcool, né? E aí ele parou, se moralizou, começou a parar de fazer o uso do álcool, continua trabalhando como passista, certo? Aí chega um desses assistidos, né, paciente, que consome álcool, que fuma, né? Não que ele tenha consumido no dia, mas que consome, certo? Esse médio, ele não iria acabar absorvendo por uma similaridade de sintonia um pouco dessa poeira desse médium quando ele está fazendo a transfusão de passe, porque não existe uma troca de energia ali? Perfeito. Às vezes acontecia com o seu Naelson, né? O Naelson Uhum. dizia, seu Vandir, olha, eu bebi, eu fumei durante determinado período. E quando ele se aproximava de uma pessoa que bebia, ele sentia. Ele sentia a reação de enjoo, tontura, mal-estar, né? Mas dizia assim, homem, o que é isso? Eu sou agora do teu passado. Então, o fluido desperta. Ele está adormecido pela condição moral ali, né? Ele está ali inerte, a nossa condição moral.
Mas o problema é quando ele encontra ali uma assimilação fluídica. Então, ele desperta. Então, ele sentia. Ele dizia, mas, seu Vandir, olha, aquele paciente me deu um quinturão. Eu dizia, oh, não é o teu passado, tu não sabe o que é. Então, desperta. Desperta, mas não transmite, está entendendo, para o paciente. Mas você sente o impacto. Isso que, por exemplo, eu não estou bebendo mais, já tem um tempo, né? Mas eu percebo que quando eu estou perto das pessoas que estão bebendo, eu eu me sinto mal, me sinto cabeça, né? Começo a sentir aqui no coronário uma irritabilidade, sabe? Não, isso é o É por efeito mesmo da isso? atmosfera fluídica da bebida, entendeu, Samula? Então, aonde você Ah, está, o seu campo magnético não consegue mais se adaptar. Então, mais ou menos 1 hora no lugar desse, você já está tendo reação de enjoo, né? tá. Porque às vezes a gente frequentou tanto esses lugares, não sentia nada. Assim, Né? Hum. Deus protege os inocentes. Mas conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É, Céu. é porque eu também, eu era fumante, né? Hoje em dia, se eu ficar perto de alguém que fuma, eu não consigo ficar perto, eu tenho que me distanciar, seu Vandir. Eu começo a passar mal igual a Samela. Deixa eu que explicar fala a vocês esse que fato aqui. fumava era isso, O né? interessante é que vocês sempre foram prejudicadas, mas que Sem nunca saber. sentiram. Hum, A penetrabilidade de ectoplasma, de eletromagnetismo, isso só ia explodir quando houvesse uma redução do fluido vital de vocês. Então, na medida que a idade fosse aumentando, a redução de fluido vital vai diminuindo e a contaminação vai aumentando. Então, é aí que aparece o câncer, é aí que aparece osteoporose, todo tipo de problema. Aí você diz assim: eu fiquei doente de repente? Não. Você já vinha doente há longos anos. Só que o princípio vital segurou, entendeu? Mas quando hum. ele começou a se esgotar, a predominância foi do eletromagnetismo e ectoplasma contaminado. Ah, 1 hora e meia, o senhor disse, né, seu Randy? Só para que todo mundo fique claro. E realmente isso aí eu já também já comprovei, viu, pessoal? Quando você passa depois desse hum. tempo, você começa a se contaminar e não só isso. Você acaba retornando para casa e trazendo um leque de gente com você. Realmente, realmente. E o interessante disso tudo é que o tempo que você fica ali incomoda essas entidades, porque você não bebe, entendeu? E você começa a filtrar o que é deles. Então, ó, ele diz, ó, quem veio aqui beber fui eu, já que você não bebe, porque você está roubando esse fluido. Então, é aí que você começa a ficar naquela agonia, querendo ir embora, mas ele expulsando daquele ambiente. Porque você está prejudicando ele naquele ambiente, entendeu? Você diz, mas eu É tenho um bem fluido tão bom, por que está se achando prejudicado? Porque ele não quer fluido bom, ele quer fluido alcoólico. Ah, É bem essa palavra, agonia. Né? É agonia. É. E Tati, só naquela pergunta que você falou, não é, quando você foi alcoólatra em vida passada, eu fui um dos exemplos que eu fui alcoólatra na vida passada, quando eu tomei o gole da primeira vez de bebida alcoólica nessa existência, com 14 anos de idade, 14 para 15, eu dormi durante 15 dias. Né? Então, assim, eu, o consumo do álcool no meu organismo foi super lento. Né? Então, nossa. eu fiquei naquele estado de sonolência que você fica, o bêbado fica quando está super bêbado, né? Eu fiquei durante 15 dias, eu fiquei meio que desacoplado do meu corpo, tanto é que eu olhava para os cantos assim, eu dizia, pessoal, eu estou olhando direito, olha a pergunta que eu fazia, eu estou olhando direito, o pessoal, por quê? Eu falei, não, porque quando eu olho, a minha cabeça só vira depois, na verdade a cabeça virava, mas só que a visão
que era espiritual ia depois, entendeu? Bebeu bastante, hein? Eu queria ficar bêbado pela primeira vez. Eu tomei 2 copos de rum Montila. Nunca mais quis ver na minha frente. Mas então, só para destacar que a gente traz essa, a gente, obviamente, é mais do que certo, né, que eu iria provar. Tendo uma família que bebia, que todo mundo bebia, que todo mundo fazia festas, programação reencarnatória em que você cai numa família assim, não é? E você vai provar. Então já existia até uma programação provavelmente para que, ó, você vai passar por isso para que você não beba. Enfim. Então, a doutora Cristina fala Vandir. E as pediatras falam para ficar um pouquinho no sol, né? No solzinho da manhã. Se Essas a minha filha. crianças têm relação com o alcoolismo. Nasceu, né, com icterícia, né? Aí quando a doutora Cristina falou, eu falei, e. Vamos lá, vamos às próximas perguntas. Então, Tati, tem mais uma perguntinha ali, né, Tati? A gente temos, quando temos sonhos que não coincidem com as nossas ações, é porque a nossa moralidade ainda é baixa ou pode ser projeção de vidas passadas? Isso, independente da moralidade, os espíritos inferiores são oportunistas. E muito. Porque quando a simbologia, né, de Jesus no deserto ser atentado, teve que mostrar o quê? Né? Que nenhum homem ele é totalmente perfeito. A gente sabe que não houve ali tentações. E houve ali foi uma simbologia da fraqueza humana que nós poderíamos passar. Então, como as entidades verdes são oportunistas, eles vão tentar. Se a gente não aceita, eles desistem, né? Mas se você também começa a aceitar, aí é mais complicado, porque ele vai influenciar e vai lhe dar uma rasteira. É. Pra se pensar, né? E é importante também relembrar que para aquelas pessoas que estão com o campo magnético em casa, não significa que esses espíritos não possam fazer projeções. Né? Eu já tive experiência de eu estar saindo de casa, de noite, né, espiritualmente, e as pessoas estavam do lado de fora. Estava só esperando. Então, quando eu saía lá fora, aí começava a ter essas projeções. Eu falava, não, peraí, eu tenho que voltar. E já cheguei também a ficar somente aqui, perto da minha cama, perto do meu quarto, para não ter essas projeções. Ah, e aí, como é o nome? Você acaba não conseguindo descansar direito, né? Porque você fica muito perto do corpo, eu acredito. Então, você não descansa direito. Vamos lá. Tati, próxima pergunta? Ah, você já fez. Que tal se a gente... Para mim é melhor eu ouvir vocês com foninho. Fica melhor, mas para falar eu tiro. Você falando sobre isso, quando a gente não fica perto do corpo, não tem o descanso certo? Será mentalmente? Isso aí é. Vocês têm alguma O coisa a descanso, dizer sobre isso? o descanso do corpo físico depende do estado de paz do espírito, né? Porque você perturbada consegue dormir, você acha que dormiu, mas o seu espírito não saiu do campo magnético. Ele continua no mesmo espaço. Então, quanto maior a distância do espírito do corpo, maior o repouso, né? Quanto ele mais perto, menos repouso. Porque nós precisamos do mundo espiritual para nós podermos nos reabastecer e retornar. E o que acontece, às vezes, até com pessoas que tomam remédio para dormir, eles tomei o remédio para dormir, parece que eu não dormi. Não dormiu porque as preocupações não deixou. E remédio não tira preocupação. Nós temos que resolver as preocupações. Então, por isso que você toma o remédio, mas está ali, ó, próxima do corpo.
não conseguiu se libertar. É isso que eu aprendi no seu André Luiz. Ele relata isso. Doutor André Luiz. Que tal se a gente tocar, então, num dos pontos aqui, que é referente a... Bom, a gente... Oi, Samara, por favor. Mas com relação à distância do corpo, né, seu Vandir, às vezes eu penso, quando você tem filho, né, parece que a mãe tem que ficar ali ligadinha, né, porque se o filho acorda, parece que a mãe já estava ali pronto de pé, né, não deu nem tempo de... Não deu nem tempo, já está ali atento e volta logo para o corpo. Porque, olha, se eu estava em algum lugar, tive que voltar assim, ó, rapidinho. Eu tinha uma... Agora eu fiquei meio confusa, não sei se vocês puderem me ajudar, eu não lembro se foi nessa aula ou na aula que eu estava assistindo, que foi de ontem. Foi na aula de hoje, em alguma pergunta? É aula passada, será? Eu não escutei, porque cortou a minha ligação, Samila. Você falou. Não, eu não lembro se foi nessa aula ou na aula que eu estava assistindo, que foi dessa semana, falando de cromoterapia, de tratamento de cromoterapia, né? Que perguntaram. Foi na aula passada. Foi na aula passada. Ou passada ou retrasada. Tá, eu queria aproveitar falando, né, desse tratamento, o que a espiritualidade fala, seu Mandir, a respeito de tratamento de aromaterapia? Seguinte, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ele não abandonou a medicina material, nem tampouco a medicina espiritual. Mas ele também diz, né, os sãos não precisam de médico. E às vezes, né, quem está doente não é o nosso corpo, é o nosso espírito. E vai refletir no corpo. Então, nós passamos a procurar qualquer tipo de alternativa de tratamento, achando que a cura está no corpo, mas a cura tem que partir da alma, tá entendendo? As nossas atitudes, a nossa falta de fé, tudo isso são doenças da alma que nós não queremos tratar. Aí nós vamos em busca de diversas terapias e, temporariamente, às vezes tem resultado. E depois volta tudo a estaca zero. Aí nós perguntamos, né? E agora? E agora nós estamos frente a frente com os problemas da alma, que nós não queremos admitir de nenhuma forma. É interessante as pessoas que nos procuram, às vezes elas estão em 5 terapias, né? E nenhuma das terapias funciona. Por quê? O problema não está no corpo. O problema está na alma, que não quer assumir o problema que existe e não quer tomar as decisões necessárias. Por isso que se torna muito difícil. Então, a doutora Cristina está aqui dizendo assim, se a cromoterapia curasse, no mês de dezembro, que está tudo iluminado de diversas cores, todo mundo teria saúde. Eu concordo com ela. Né? Então, a gente vai, é luz de Natal para tudo que é canto, né? De diversas cores. Não estamos naquele meio, não influencia em nada, tá entendendo? Então, por isso que nós temos que admitir, quando Jesus ia de encontro às pessoas que já tinham todo tipo de alternativa, né? Então, qual era a alternativa dele, né? Quando ele curava, né? Vai e não tornas a pecar. Olha a colocação dele. Então, ele dizia, olha, o maior problema da alma é a condição moral delas, entendeu? E muitos, naquela época, tinham procurado doutores da lei, entendeu? E os doutores da lei, e procuravam também os falsos profetas, os curandeiros, e nenhum conseguia resolver o problema. E quando Cristo resolvia, ele apontava onde estava o problema e qual seria a solução. A solução era, não tornas a pecar. Jesus tem todas as passagens maravilhosas que ele passou, que ele trouxe, né? Ele explica tudo, todos os nossos acontecimentos, nossas dúvidas, questões.
É maravilhoso. Eu acho que, assim, e com relação ao que a doutora Cristina nos trouxe, né? Com relação a vários tópicos, eu até grifei aqui uma parte do meu resumo. Eu achei maravilhoso o que ela trouxe. Eu vou dar uma lida aqui, essa parte que eu absorvi da aula de hoje, né? Se os centros espíritas passar a mão na cabeça dos erros e não auxiliar os demais a evoluir, você estará contribuindo para que aquela pessoa se fortaleça dentro dos seus próprios erros e arraste multidões consigo. Aquela questão de muitas pessoas, eu já vi palestras, perguntando, mas olha, beber, tomar só por lazer, tomar um álcool só por lazer quando tem uma festa, tem algum problema? Eu já vi palestrantes renomados, não é? Eu não vou ditar nomes porque eu não vou querer julgar o conhecimento que a pessoa tinha na época, mas eu já vi o senhor, o que dirigia a Casa do Caminho, chegar a falar que podia beber em um vídeo, tá lá na internet. Não, você pode tomar um álcool, não tem problema, uma vez ou outra, tal, entendeu? E por que ele respondeu dessa forma, eu não sei, porque no segundo áudio, ou em outros áudios na frente, eu vi que ele respondeu: olha, você é médio 24 horas por dia. Então, por que ele respondeu daquela forma, não sei. Mas você está passando a mão na cabeça do erro das pessoas, né? E assim, isso prejudica muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter outra forma de se conhecer, ou de ter uma, digamos assim, uma resposta. E continuar bebendo durante 15, 20 anos, não é? Então, assim, eu acho muito... O fato dos hospitais espirituais ser muito criterioso é para que a gente evolua realmente, não é? Espiritualmente. Ele falar a respeito de bebidas e da paz, falar a respeito de homossexualidade, da compulsão sexual, né, dos tratamentos de passes simplificados, do atendimento fraterno, da água fluidificada, entre outros. Tudo são tópicos que nós aprendemos nos passados 70 aulas, né, que a gente vinha estudando o Espiritismo de uma forma que não nos trazia esse conhecimento. Eu deixo aí para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Jesus falava, Francisco, meu reino não pode ser dividido. Não podemos servir a dois senhores, né? Então, a falta de posicionamento de muitos espíritas famosos que querem agradar a todos, mas não agrada a justiça divina. E os espíritos superiores reprovam todo esse tipo de posicionamento, né? Então, nós não estamos para julgar, nós estamos para esclarecer. É muito diferente de julgar, né? Julgar é não dar solução. Esclarecer, você colocar a pessoa no caminho do bem. É muito diferente de uma coisa para outra. E o que acontece ainda nas redes sociais, aqui no Brasil, pelo menos eu vejo, quando nós vamos esclarecer em parte espírita, eles dizem logo, está julgando? Não, julgar é uma coisa. Julgar é não dar solução. Esclarecer, você esclarecer, mostrar dentro da codificação o que está errado, o que deve ser modificado. E as pessoas não aceitam isso, porque eu não posso adaptar a doutrina espírita, nem vocês, para os vícios e paixões nossas. Não tem nada a ver. A doutrina, ela é pura, né? Nas nossas imperfeições é que não pode tornar ela impura. E o grande problema que temos observado é que as pessoas querem adaptar a doutrina espírita à sua visão. Não é a sua visão, é a visão dos espíritos. Então, quando a doutora Cristina, no domingo, fez aquela colocação no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na pergunta 383, que trata da missão dos pais com filhos, e condenou um comercial de televisão aqui que usou crianças para incentivar a homossexualidade. Então,
ela foi realmente espetacular nas suas colocações, porque tem espírita apoiando, e tem espírita apoiando ideologia de gênero no Brasil. Pelo amor de Deus. Como a justiça divina vê esses espíritos? Espíritas imperfeitos, entendeu? Com proporção para o mal, e que não contribuem em nada para a evolução dele, muito menos para a evolução do espiritismo no mundo. Então, nós estamos indo aí, pessoal, de encontro a tudo o que a gente observa. E se Jesus tivesse hoje reencarnado, ele não ia julgar, ele ia esclarecer, como esclareceu Maria Madalena, como esclareceu aos cobradores de imposto. Jesus ia julgar o corrupto? Não, ele esclareceu o corrupto que ele estava errado. Entre o julgamento e o esclarecimento, são duas coisas totalmente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que é que os espíritas fazem aqui, né? Então, muitos saíram da minha rede social porque quem me acompanha sabe, nós não apoiamos o que é errado, entendeu? E muitos saíram, até me excluíram, porque o meu posicionamento é dentro da Bíblia e dentro da codificação. Então, eles não têm argumentação nenhuma quando nós levantamos todas as questões relacionadas à moral do Cristo. Então, eu não entendo porque palestrante de nomes, né, internacional, palestrante que faz grandes eventos, passa a mão na cabeça dessas pessoas, onde o Cristo, ele não julgou, ele esclareceu, né? Seu Vandir, eu tenho uma pergunta. A doutora Cristina fala sobre palavrão, né? E que ela, quando vão a regiões inferiores, os espíritos que falam palavrão formam aquelas bolhas, né? Mas e quando os encarnados têm aquele costume de falar palavrão diariamente? É a mesma coisa? É uma faixa vibratória inferior, entendeu? Ah, Porque em entendi. regiões inferiores, esses espíritos, eles blasfemam muito contra Deus Uhum, e contra os mensageiros que vão ali, né? Porque eles acham que aqueles mensageiros que estão ali são defensores, principalmente, né, da justiça divina. Ninguém está defendendo a justiça divina porque não precisa. Justiça divina é perfeita. uhum. Mas eles se acham assim, né, perseguidos pelos espíritos superiores. Veja a perturbação desses espíritos. E quando esses espíritos chegam naquelas regiões, alguns chegam. E a gente usa uma metodologia muito interessante lá, que é neutralizar o plexo laríngeo dele. Ele não consegue também expressar nada. Ou então, nós conseguimos, no caso aí, paralisar a memória dele, para ele não ter expressão negativa. E depois, quando sai, se desativa normalmente. Então, são coisas que observamos que o ser humano, é como eu disse a você, Cíntia, o ser humano é que entra ali. Traz para dentro de casa tudo que viu ali e começa a expressar dentro de casa. Então, se alguém bater em algum móvel, precisa chamar um palavrão. Hum, Então, muitos fazem isso, né? E, fazem. de repente, aquela casa ali ela está contaminada de ectoplasma pela expressão do mal, tanto daquela pessoa como daqueles espíritos que estão lhe assistindo. Ah, entendi, seu Vandir. Obrigada. Agora entendi. A nossa trabalhadora novinha ali, ó. Ela é linda, Samila. Ela Desliga. pegou, minha porta estava trancada. Ela pegou uma chave que estava pendurada no alto, veio na Ah, porta, e porque a porta abre, aquela, só que é uma chavinha qualquer abre, e ela abriu. Muito inteligente. é. Eu desliguei minha Portas câmera. abertas, eu acho que ela ouviu e disse, eu vou abrir essa, né? Pessoal, desliguei minha câmera por causa da minha internet, que não tá estável hoje, viu? Tá. Ah, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Na verdade, eu tinha uma última que a gente podia tocar a respeito. Se ninguém mais tiver nenhuma dúvida para tirar. Todo mundo já está claro com relação à aula de hoje? Eu só tinha mais uma. Então Uma manda, resuminha. então manda pra gente. Tá. Seu Vandir, a doutora Cristina fala é, da bebida alcoólica, né? Que quem bebe fica a pele, né? Fica
queimada, né? E no caso de quem fuma, também dá alguma coisa assim na pele que a gente. A doutora Cristina fala da bebida alcoólica, que é queimada, a pele fica queimada. E quem fuma também? Nós vimos em algumas pessoas que fumam, na visão da vidência, uma espécie de cor feito borra de café na pele. Aquilo é ectoplasma contaminado, tá entendendo? Então, Então, alguns pacientes que é fumante, a cirurgia espiritual não funciona nele 100%. Nós percebemos isso, entendeu? Nesses pacientes. hum, mas no caso do GOS, no meu caso, né? Isso aí existe também ou não? Ou já no. Com o tempo, pelo menos o perispírito periférico, né, algumas camadas se limpam, outras não. Outras permanecem sujas, entendeu? Principalmente pelo tempo que houve na bebida no fumo. Mas a camada principal, ela limpa. Mas as demais, tem umas que não conseguem. Só quando desencarnar mesmo e passar o tratamento do outro lado. Nossa, seu bandido. Mas também Entendi. fica lá armazenado, né? Não prejudica em nada. Ah, sim, entendi. Obrigada, seu bandido. Eu vou de uma última pergunta para a gente tocar nesse ponto. Já que a gente fala aí do requisito moral para se trabalhar, não é, com a espiritualidade. A gente teve experiência dentro dos hospitais espirituais de desligamento de outras entidades ou de outros centros espíritas que agora se tornaram centro espírita, né? Como foi o caso do Ricardo de Menezes, eu acredito que ele chama, eu acredito que ele chama de Ricardo de Menezes, né? Não sei se isso vai poder tocar nesse assunto ou não, mas nesse desenvolvimento moral daquele grupo, foi abalado, foi notado no decorrer do tempo, ah, e existe alguma ferramenta que é utilizada para que, olha, a gente está observando que você está assim, não é? Ou nós estamos observando que o grupo está, a espiritualidade não veio trazer, a doutora Cristina não veio trazer essa luz. Quer dizer, olha, tá tendo uma influência de pessoas, de espíritos aí, que hipnotizam, que estão querendo destruir o trabalho de vocês ou afastar vocês. Como é que foi aí pelo plano da espiritualidade? Você pode trazer essa informação para a gente? É mais como uma forma da gente se preparar, né? Caso aconteça conosco. Um hospital, na verdade, para ele ser considerado pela espiritualidade como um seguro, é depois de 5 anos, né, de observação. Hum, E durante esse período, a gente não viu aquele hospital com bons olhos, entendeu? Eu hum, sou informado de tudo que se passa. Então, graças a Deus, eles me informam. Porque se não fosse dessa forma, seria muito difícil administrar os grupos e administrar os hospitais. Nós temos reuniões do outro lado com a doutora Cristina e os mentores espirituais de vocês e também a mentora da casa. Então, essas reuniões, às vezes, ultrapassam a madrugada, né? E graças a Deus, Deus me deu uma coisa chamada clareaudiência e clarividência, para quando eu voltar, eu lembrar de tudo que aconteceu e a orientação que foi dada. E as orientações nesse hospital eram dadas de uma forma muito preocupante, porque é como se a gente estivesse pisando em casca de ovos. E eu sempre dizia isso a Naelson, né, e sempre conversava com ele, quando via de viagem, com muito cuidado, né? E eu dizia para ele, ó, Nelson, tem uma coisa aí, vê só, quando os interesses são pessoais e deixa o espiritual, uma casa fecha. E eu dizia isso a ele. E ele dizia, você está se referindo ao quê? A esse hospital de Santa Cruz, porque os interesses passaram a ser pessoais, não passaram a ser interesse mais pelo paciente. hum. E eu disse, olha, esse relatório aqui eu vou expor nessa instituição, viu? Então, não quero saber o que vai dar, mas eu vou expor como alerta. E eu acredito que vocês estão lidando, né, com espírito sério, que não passa a mão na cabeça de ninguém. Essa é a realidade
da nossa equipe. E a doutora Cristina fez uma reunião, o seu Nael estava presente lá ainda, e com trabalhadores, todos unidos lá, e ela disse o seguinte: olha, esse hospital ele está tomando um rumo de fechar. Então, ela foi bem clara. Aí perguntaram: mas por quê, doutora? Porque não existe interesse pelo problema do paciente e eu não vejo ninguém aqui conversar com o paciente. Isso já é o primeiro problema. O segundo, vocês têm um hospital por ostentação. O que é isso, né? Um público de 300 pessoas, 400 pessoas, a casa cheia, você achando bonito, mas você não está contribuindo para uma coisa chamada progresso do paciente. Então, é uma coisa que a gente preserva muito aqui no Maria Cláudia há 27 anos, que é o quê? Né? Os cuidados com o paciente, o atendimento com os pacientes, o acolhimento aos trabalhadores. E, de repente, a gente percebeu que o rumo estava sendo diferente. E esse rumo diferente, eu tenho que me posicionar. Eu estou à frente de uma responsabilidade muito grande, então eu não posso passar a mão por cima da cabeça de ninguém, e muito menos da minha cabeça, eu não posso. Então eu tenho que fazer aquilo que o patrão manda, né? Quem é o patrão? Deus. Quem é o encarregado? Jesus, né? Então, quem são os supervisores? São os mentores espirituais e médico espiritual. Então, por isso que alguns pensam assim, né? Eu vou me aproximar de Vandi, eu vou estar mais próximo a Vandi, porque Vandi vai me proteger. Eu protejo você se você estiver certo. Mas se você estiver errado, ou se você estiver escondendo algo, eu vou saber, não é por ninguém. A gente tem reunião para isso. Então, muitas vezes, eu converso com médios, receitista, que foi indicado lá do outro lado. Olha, aqui tem um fator de risco desse médico receitista. Então, converse com ele. Tente recuperar, mas se você não conseguir, não vá avante com isso, porque a tragédia lá na frente é maior. Então, nós somos alertados para tudo isso. E para seu Naelce, para mim, não era surpresa. A gente estava esperando isso a qualquer momento. Obrigado, seu Rony. Uma resposta maravilhosa. Eu acho que para a gente poder saber, né? Caso a gente perceba nossas escolhas, nossas tendências sendo mais pessoal, né, do que para o lado espiritual. Ah, muito obrigado mais uma vez por essa aula maravilhosa. Se ninguém tiver mais nenhuma Obrigado a dúvida, vocês também. Estamos aqui para servir. você gostaria de fazer uma oração para a gente, então? Sim, com certeza. Obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos, Senhor, o dever de perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixem cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pedimos que todos os anjos de guarda participantes dessas aulas estejam com ele, Senhor, dando toda a assistência necessária para o progresso espiritual dos nossos irmãos e seus familiares. Em teu nome, damos por encerrado nosso estudo. Boa noite para todos. Obrigado a vocês.